Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui gravando mais um vídeo, uma mensagem. Dessa vez, queremos fazer a nossa parte. Eu sempre, durante muitos anos, escrevi em jornais, né? Trabalhei com jornal, fui redator, tipógrafo e gráfico, e gostava sempre de fazer isso. E eu me lembro que em 2014, acho que talvez tenha sido uma das últimas vezes que eu escrevi artigo, publiquei artigos, inclusive também nas redes sociais. Dessa vez eu vou gravar um vídeo sobre isso. Estou tentando atualizar aqui em cima da hora para deixar a minha contribuição, para ajudá-los nessa tarefa tão difícil e árdua. Nós teremos eleições, está chegando aí, mês de outubro, e eu creio que é uma data importante para o país, e eu quero ajudar. Eu não vou indicar candidato, e não faço publicidade de ninguém, por isso que vocês podem ver em todos os meus posts, Twitter, Instagram, Facebook e aqui no próprio YouTube. Mas quero ajudá-los, deixar alguns fundamentos que podem te ajudar, algumas citações bíblicas, alguns exemplos, e através disso você poder fazer as suas escolhas, né? As eleições elas estão bem próximas, né? Bem próximas, e a TV, o rádio, jornais, a internet especialmente, né? Estão superlotados aí de campanhas de políticos, prometendo até fazer chover para ser eleito. Desta feita, nós teremos que eleger presidente da República, governador de estado, senador, deputado federal e deputado estadual. A nossa escolha ela vai definir os rumos que o Brasil e cada estado da União tomará nesses próximos 4 anos. Aliás, na verdade, eu acredito que, do meu ponto de vista, todos os cargos deveriam ser 4 anos e não ter reeleição. Todos, inclusive do Supremo, do STF. Todos os cargos deveriam. 4 anos serviam, dá lugar para outro. Porque a continuidade tem sido muito ruim para o país. Esses anos todos, esse pessoal que se aposenta com 70 e tantos anos, tem sido muito cruel para o país. Mas, como aqui a finalidade não é essa, nós vamos direto ao assunto, né? Então nós vamos considerar alguns princípios com sabedoria, com seriedade, algumas reflexões bíblicas e trazer para que você possa, no final, tirar as suas conclusões e fazer o seu voto. Então, como votar de bem com a consciência e responsabilidade? Dentro do que é possível, porque se a gente olhar mesmo, não dá, assim, é meio desesperadora a situação. Mas a gente tem que tomar um partido, a gente não pode ficar em cima do muro. Nós temos que fazer a nossa escolha. E é isso que eu pretendo usar esse vídeo. Então, a primeira coisa, não escolher candidato vendo programa de TV. Aliás, a palavra de Deus diz assim, o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Na época, uma matéria escrita por um especialista de marketing, membro da ABCOP, a Associação Brasileira de Consultoria Política, ele disse o seguinte, não confie na TV. A TV é emoção, não é raciocínio. É assim nos telejornais, na novela e no horário eleitoral gratuito, que também usa truques de novela para emocionar o leitor. Recomendo o especialista em marketing político, Antônio Eduardo Negrão. Então, ele já falava isso, né? Infelizmente, é baixaria, linguagem ofensiva, acusações. Os candidatos que têm mais tempo, então, nesse tipo de cálculo que eles fazem, né? É muito voltada para os meios dominantes, então acaba usando a televisão de uma forma muito perigosa. Então, não se baseie no que você vê na TV. Primeiro. Segundo, candidatos com programas de governo dos candidatos. Muito cuidado. Cuidado com os programas de governo. Provérbios 13:16 diz, todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Programas de governo do partido, eles não são uma fonte boa para avaliá-los porque eles não são contratos. Em geral, os políticos não têm o menor compromisso com eles. Você conhece algum candidato que depois de eleito cumpriu todos o seu programa? Não, você não conhece porque não tem. Todos eles prometeram coisas, se você vê, boa parte ou maior parte ele não cumpriu. Seja para prefeito, vereador então não se fala, deputado federal, estadual, senador, presidente, governador, prometem demais.
e é nessa esperança que as pessoas vão. O programa de governo ele é um documento obrigatório pela legislação eleitoral e os partidos contratam profissionais para fazê-los, junto com um profissional de marketing, e só tem o objetivo: falar o que as pesquisas qualitativas apontam e vencer a eleição. Só isso, inclusive isso aí é palavras lá do especialista de marketing, da parte política aqui, né? Da Associação Brasileira de Consultoria Política. Então essa daí, ao longo dos programas de governo, né? Não serão possíveis ser cumpridos em 4 anos. Aliás, se você vê as promessas que eles fazem na televisão, quem acompanha, quem tem acompanhado no rádio, TV, na internet, tudo que eles prometem fazer, 4 anos é pouco, não é? 4 anos é pouco, então você já vê que existe um exagero, né? Mas analise cada proposta e veja aquilo que é mais coerente, aquilo que você entende que é mais viável, né? Diga-me com quem tu andas e te direi quem és. Procure a campanha dos sábios e assim você... Procure a companhia dos sábios e assim você se tornará sábio também. Mas se você está sempre junto de pessoas irresponsáveis e tolas, acabará sendo mal com elas. Bíblia na linguagem de hoje, Provérbios 13:20. Observe quem são os aliados do seu candidato. Veja com que tipo de gente ele se associou. Veja se o candidato está na ficha limpa. Faça uma avaliação. Dá uma olhada ao histórico da vida dele. Pesquisa, vê o que tem de bom, o que tem de mal. E faz um prós e contras, você não vai encontrar ninguém perfeito. Então veja entre as coisas, entre o que é mal e ruim, veja se o bom prevalece. Quarto, observe se não há suspeitas de corrupção na vida dele. Observe que esse material, estou dizendo para vocês, eu escrevi em 2014, correto? Isaías 1:23, na Bíblia da linguagem de hoje, diz assim: as suas autoridades se revoltaram contra Deus e fizeram amizade com ladrões, receberam parte do que os ladrões roubam e não dão atenção aos problemas das viúvas e dos órfãos. Note se a pessoa que você, o seu candidato, não está envolvido em situações que põem em dúvida sua moral, bons costumes, honestidade com o dinheiro público e fidelidade nos compromissos que assumiu para se eleger. Se ele é alguém que já foi eleito alguma vez, veja o que ele prometeu, quanto que ele cumpriu. E se são as melhores ou as piores coisas, enfim. Denúncias falsas de benefício próprio, desviar a atenção da opinião pública com seus escândalos, infelizmente, né? Dá uma olhada o histórico dele, né? Quinto, observe se não enriqueceu com o dinheiro público. Provérbios 29:4 diz assim: um rei justo e honesto ajuda seu país a crescer e viver em paz. O rei que quer ficar rico à custa do povo acaba destruindo sua nação. Pesquise como era a situação financeira do seu candidato antes de ser eleito e veja como ficou depois de eleito. Há candidatos que 8 anos atrás era funcionário público, hoje compra uma fazenda. Dinheiro não dá em árvores, né? Um empresário no Brasil, um bom empresário, ele leva a média de 25 a 30 anos para conseguir ficar rico, dentro de um trabalho honesto. Sexto, votar em quem faz justiça aos necessitados. Provérbios 31:8-9 diz: abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Quem é firme na defesa dos mais necessitados, dos miseráveis, dos desempregados, dos discriminados, dos pobres, e não aqueles que usam essas pessoas sofridas para ficarem cada vez mais ricos. Vota e apresenta projetos em favor de melhorias da saúde, educação, moradia dos mais carentes, dos mais pobres. Candidatos que eleitos só beneficiam membros da sua religião também devem ser evitados. Quem for eleito deve pensar em toda a população sem discriminação. Então, se é eleito, ele tem que olhar para toda a população. Aos mais carentes, aos mais pobres especialmente. Não tem que olhar se ele é evangélico, se ele é cristão, se ele é católico, se ele é da Umbanda, se ele é ateu. O administrador ele tem que pensar em todos aqueles a qual são os seus concidadãos. Nem sem olhar cor, sexo, ele tem que olhar pessoas que precisam de ajuda. Sétimo, que candidato não merece seu voto de jeito nenhum? Provérbios 3:11 diz assim: ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizerem.
Aquele que vota em projetos em troca de dinheiro, vantagens, cargos, ele tem um preço. 2, os que defendem projetos contrários à lei de Deus, como aborto, liberação de drogas, privilégio aos políticos corruptos, uma injustiça terrível. Então, observe isso. Aquele que gasta muito dinheiro na sua campanha, firmando compromissos com grupos poderosos, ainda que hoje a legislação mudou, está usando fundo, né? Mas a gente tem que ficar atento com isso também, pois ele irá defender sempre causas contrárias à população, sempre defendendo interesses. Infelizmente, isso continua até hoje. 8º, o mais importante a fazer. De tudo que eu vou falar, isso é o mais importante, orar a Deus. Em 1 Timóteo 2, 1, 3, ele diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, a favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Isto porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, Romanos 13:1. E aprendemos com o profeta Daniel, capítulo 2, versículo 21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Assim a sabedoria nos ensina a orar a Deus, buscando sua orientação sobre em que candidato votar. Não é uma tarefa, porque não é uma tarefa nada fácil, meus irmãos. Então, eu creio que entre todas as coisas a gente precisa orar a Deus. Saber exatamente, porque alguém vai ser posto, eu não sei quem é que vai ser. Então é vontade do Senhor. Então a gente ora a Deus. Então antes de dizer eu sou esse, eu sou aquele, a gente vê aí a polarização que está, a briga, esse ódio, o cristão verdadeiro, ele ora ao Senhor. Ele faz oração ao Senhor. Senhor, a quem? Quem devo escolher? A quem eu devo voltar? Já que é esse o processo aqui que nós vivemos, a gente precisa ser guiado por Deus. Acredito que os cristãos se esqueceram disso. 9, irmão vota irmão. Essa é uma pergunta. Irmão vota irmão. 1 Coríntios 5, 11 e 13 diz assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais, expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Na época até tinha uma edição do Jornal do Brasil, de 9 de fevereiro de 2004, um artigo intitulado Igreja e Força Política. Então, na época, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, o desembargador Marcos Faver, ele condenava a realização de campanhas dentro da igreja, campanhas políticas dentro da igreja. E eu também condeno. Eu creio que dentro da igreja é local de culto. Não, a gente pode fazer orientação política, como eu estou fazendo aqui, por exemplo, orientação aos membros, mas a política não deveria estar nos nossos cultos. Cultos, discipulados, enfim. Segundo ele, vinculam-se mensagens ideológicas à religião, é uma espécie de lavagem cerebral. Os evangélicos saíram da condição de passividade para o engajamento nas esferas políticas oficiais. Tornou-se conhecida a mudança dos discursos afirmando que crente vota no governo e não se mete em política. Para irmão, vota em irmão. Né? Ele disse isso lá naquela época. Então, o que a gente pode dizer sobre isso? Os cristãos, seja ele evangélico, católico, ele não deve votar numa pessoa porque ele é daquela religião. Essa história de irmão vota irmão, da mesma religião, não deveria ser assim. Você deve votar em bons projetos. Porque se uma pessoa que não é da sua religião tem um bom projeto, já tem um histórico de um bom trabalho, você deixa de colocar uma pessoa assim, uma pessoa honesta, e ele perde a oportunidade para uma pessoa que faz escândalo. Quantos evangélicos e pastores recentemente aí não deram escândalos, né? E envergonharam o Senhor, envergonharam o Evangelho. É uma vergonha. Então assim, o que manda mesmo é o caráter da pessoa, o histórico dele, as intenções que já demonstrou, porque alguém que nunca trabalhou, nunca fez nada para ninguém, vai mudar da noite para o dia, assim? Ele deve estar interessado em outras coisas, então a gente deve considerar isso. Então às vezes a gente deixa de votar numa pessoa que poderia fazer a diferença, ajudar muitas pessoas, simplesmente porque ela não é da nossa religião. Vote em quem tem capacidade para o cargo, que tem compromisso, que tem anseio
junto com a população, de trabalhar com a população. Eu sei que não é fácil mesmo, e não está fácil achar pessoas assim, mas esse deveria ser um fundamento em que a gente deveria estar procurando realizar. 10º, votar em candidatos que tragam algum benefício para a sua cidade. No bem-estar dos justos, exulta a cidade, e perecendo os perversos a júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. A gente vê que a região de Bauru, por exemplo, ficou sem muitos anos sem eleger, inclusive não conseguiu eleger deputado estadual, agora que elegeu um deputado federal. Muitos candidatos levam os votos daqui, nunca mais olham para cá, mas a gente tem que olhar. O ideal é que se verifique realmente candidatos das regiões das cidades, porque eles olham com mais atenção. Agora, é claro, se de repente a sua região não tem candidato que mereça a sua confiança, então verificar desses que estão distantes, talvez da capital, se são pessoas, às vezes acontece de candidatos ser eleito na região, e como é de partido diferente do prefeito, por exemplo, ele não faz nada para a cidade. Ele realmente abandona, porque não é prefeito. Então aí, nesse caso, é melhor votar num que seja de fora, que de alguma maneira trouxe, porque às vezes acontece de um deputado que seja da região, ele não traz, por exemplo, aqui na cidade de Agudo, não traz nada. Aí alguém de fora, de um outro, lá da capital, ele vem e traz um benefício para cá. Então, é esse que deve ajudar, traz verba, ajuda a trazer, reforma uma escola, um posto de saúde, asfalto, enfim, traz algum benefício. Então, assim, o critério deve ser sempre de pessoas que estão voltadas para as cidades, as circunvizinhas, a sua cidade. Esse é a critério. Se ele mora ali ou não mora, vai depender muito, correto? Porque infelizmente a gente tem visto isso, que tem acontecido muito isso aqui na região, é exatamente isso. O prefeito, o candidato a deputado estadual ou federal, ele é de partido de oposição ao do prefeito, então ele não faz nada pela cidade. Então esse você já sabe que não deve votar mesmo, porque ele está mais interessado em defender o partido dele do que a sua cidade. Então ele não merece o teu voto. 12º. Ou 11º, na verdade. Não votar pelo cabresto em troca de presentes. Quem aceita presentes em troca de voto está sendo subornado. Porque se o seu candidato está fazendo esse tipo de coisa, você já viu. Se ele está fazendo isso antes de entrar, o que ele vai fazer quando ele estiver lá. Um discípulo de Jesus, um cristão de verdade, ele não deve vender seu voto. Camisetas, favores, pessoas que votam no candidato porque ele fez isso para o filho, fez isso para a filha. Peraí, quando ele é eleito, ele tem obrigações a fazer. Então, se ele fez aquilo lá, ele cumpriu com a sua obrigação. Ele não fez mais do que era o esperado. A gente precisa verificar se ele foi bom mesmo. Porque às vezes ele foi ruim para o município, ele beneficiou o teu filho, fez um favor em função de uma coisa que você teve, mas ele foi terrível para a cidade. Então eu falava, eu sou grato, sim, a gente deve ser grato, mas olha o que ele está fazendo. Olha o que ele vai fazer ao redor. O faraó no tempo do Egito, ele foi bom para Moisés, mas olha o que ele fez no povo dele. Se ele fosse para votar, será que Moisés votaria naquele faraó? Ele foi benéfico, permitiu o Moisés crescer no Egito, cresceu comendo e estudando do bom do melhor, mas olha como ele levou a escravidão, a desgraça daquele povo que clamou ao Senhor e o Senhor ainda chamou a libertação. Então é importante a gente ver isso, porque às vezes a gente só pensa no nosso umbigo, mas a gente precisa pensar em termos mais comunitários. Nós precisamos ser pessoas que pensem no bem-estar das pessoas. Precisamos deixar de ser egoístas, olhar mais para a cidade, as necessidades que as outras pessoas têm, especialmente as pessoas mais pobres, as mais necessitadas, mais carentes, os desempregados, essas pessoas que estão sofrendo. A gente precisa olhar dessa forma. Não votar em candidato despreparado para o cargo. Embora vai depender muito, o Provérbios 26:8 ele diz assim: como quem atira pedra preciosa do montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. De uma certa maneira, a gente precisa observar bem. Não resta a menor dúvida que os cargos políticos eles se tornaram um meio fácil de ganhar dinheiro e de ficar rico. E é isso que está acontecendo. E agora com a impunidade que se tornou o país,
dificilmente alguém é corrupto. Dificilmente alguém que é corrupto hoje fica na cadeia, a não ser que ele seja especialmente desse tipo que confronta judiciário, coisa e tal. Se não for, dificilmente vai para lá. Então, quem está votando precisa pensar nisso, porque esse dinheiro que é desviado é um dinheiro que deixa de ir para o SUS, que deixa de propiciar melhoria nos hospitais, em escolas, em infraestrutura, rede de esgoto, saneamento básico. É essa situação. Por isso, muitos tentam estar entre esses felizardos. Tá todo mundo, acabei de assistir um pedaço do horário político, agora tem gente prometendo de tudo. Pelo fim das filas do SUS, o sujeito é candidato a deputado, está prometendo isso, como se ele tivesse esse poder. Ele vai votar projeto, vai fazer coisas, talvez, mas a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Chega da gente ver gente aventureiro, pessoas que estão só interessadas nas suas próprias coisas. Dá uma olhada bem nisso e observa bem o contato, o interesse que essas pessoas têm de ajudar o seu semelhante. Que tipo de preparo que eles estão... Que eu digo preparo? Primeiro, a capacidade, a pessoa precisa ter capacidade para analisar lei, analisar projetos. Porque a gente vê muitas vezes pessoas que foram eleitas, as pessoas não sabem, não entendem. Inventam lá um projeto e traz lá para ela não entende, ela faz sim e às vezes ela prejudica. Ela tem que ter essa capacidade, mas tem que estar preparado também, pessoa que nunca fez nada para ninguém e agora está aí na vida pública. A gente sabe o que ela está interessada. Ela não vai ser agora que ela vai aprender a fazer bem para os outros. Votar em branco ou anular o voto. Isso é interessante falar. Não resta dúvidas que é uma alternativa muito usada em muitos países, inclusive aqui na América Latina, se utilizaram desse. E muitos cristãos, inclusive, deixaram de votar porque os candidatos são ruins demais. Se a gente for olhar hoje, os nossos candidatos não são assim realmente inspiradores. Candidato bom, honesto, tá complicado achar. Mas pensa bem, é a única chance que você tem de tentar mudar alguma coisa. Protestos nas ruas causam impacto, mas não mudam nada. O que muda é o seu voto. O que muda é o seu voto. Votar para presidente, para governador do estado, senador, deputado federal, deputado estadual. A região aqui de Bauru, Agudos, Piratininga, cidades circunvizinhas ficaram muitos anos sem deputados. E às vezes um deputado que entra, ele não olha com atenção para aquela cidade, porque os prefeitos são de partido contrário. Então a gente tem que analisar todas essas coisas. A população precisa aprender uma coisa. Em alguns países, como eu falei, a população não foi votar. E o que aconteceu? Tomou posse pessoas que hoje, os cristãos deixaram de votar, só que hoje estão expulsando cristãos de lá. Pastores, freiras, invadindo igrejas, fechando igrejas, proibindo a pregação do evangelho. Qual foi a oportunidade que eles tiveram? Na hora de votar. Não foram votar. Então pensa bem, a gente está vendo que o número de pessoas que estão desistindo de votar, pensando em anular voto, é muito grande, mas pensa bem nas consequências, porque a gente precisa estar antenado com isso. Então olha bem, Deus pode pegar, se a gente olha assim, todos os candidatos a presidente são ímpios. Não tem nenhum cristão convertido. Convertido mesmo não tem. Então o que a gente vai fazer? Ora, é só você ver a forma com que eles tratam os outros. Se a gente fosse fazer análise aqui, não vou perder tempo com isso. Estou dando princípios, fundamentos, não quero defender ninguém. Veja bem, no tempo de José, era um faraó, era um homem idólatra. Mas foi bom para o povo de Israel, porque tinha José, tinha homem de Deus lá. Então o rei, vamos dizer assim, aquele que mandava, ele era ímpio. Então nós sabemos que Deus pode fazer isso. No tempo de Daniel, também, o Nabucodonosor, ele foi bom para aqueles que seguiram, né? Ele puniu os rebeldes, mas Daniel, os demais tiveram um certo privilégio. Ele era um homem ímpio. Deus, quando chamou Ciro, o Ciro era ímpio, Deus chamou, disse que era meu servo. Mas ele foi o responsável por a libertação do povo hebreu e inclusive a autorização para a construção do templo. Mas era ímpio. Então assim, Herodes, o rei, na época,
O que ele fez? Ele mandou decapitar o Tiago maior dos apóstolos, mandou prender Pedro. Então a gente precisa, eles não eram eleitos, mas então assim, existem homens bons e maus no sentido de administração. Tem alguns que são bons no sentido, não de bondade plena, porque isso é só Deus, mas no sentido de que vai deixar aquele povo em paz. Existem aqueles que vão perseguir. Então, com certeza, a gente precisa estar analisando isso. Será que esse candidato entrar, ele não vai trazer problema para os cristãos? Será que o outro vai ver o que é melhor? Então, por isso que a gente precisa de oração. Porque é possível Deus colocar, e ele vai ter que colocar um faraó aí como presidente, um Ciro, um Nabucodonosor, eu não sei. Mas Deus tem todas as coisas, como eu citei o texto de Daniel, ele remove reis e ele estabelece reis. A minha oração é que assuma, é que Deus não permita aquele que ele não quer entrar na presidência da República do Brasil. Que não seja um homem que seja colocado por forças malignas, mas que seja a vontade do Senhor. Se esse homem for colocado, ou mulher, porque tem duas lá que de repente a gente não está confiando, de repente a vontade de Deus, ela entra lá também. Mas que seja feita a vontade de Deus. Agora você faça a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Orar a Deus. Mas assim, procure não anular seu voto. Procure não pular fora. Eu vou contar para vocês uma coisa. Talvez você está pensando... eu vou contar uma parábola para você no final, para encerrar. Essa parábola é para você pensar bem. Havia um rato. Ele vivia numa fazenda. E ele percebeu que os donos da casa haviam comprado um presente para ele. Ele olhou pelo buraquinho da parede, deu aquela olhada, e viu que os donos haviam comprado uma ratoeira. Ele saiu desesperado por toda a fazenda. Então ele foi avisar todos os animais que os donos haviam comprado uma ratoeira. Ele avisou a vaca acerca da ratoeira, e a vaca olhou para ele e falou assim: isso é problema seu. Nada isso me aflige. Ele procurou então o porco, ele correu lá, foi lá para o porco e falou calmamente para o porco: porco, os donos compraram uma ratoeira. O porco olhou para ele e disse assim: olha, isso não é coisa que eu deva me preocupar. Isso diz a você. Não tenho nada com isso. Ele procurou pela galinha. Foi avisar a galinha sobre a ratoeira. A galinha disse: quem deve se preocupar com isso é você, seu rato, não eu. O rato voltou então, desnorteado, desanimado e triste para sua toca. Ninguém deu ouvido para ele. Afinal de contas, não era problema dele. Anoiteceu. E quando era de madrugada, ouviu-se um barulho. E a dona da casa apressou-se, então ela foi correndo. E o que aconteceu? Havia pegado o rato. Como não estava muito iluminado no caminho, ela mal havia percebido onde estava a ratoeira. E ela não percebeu que ao invés de pegar o rato, ele pegou foi uma cobra. A ratoeira pegou uma cobra e essa cobra então vai e pica essa mulher. O marido se levantou e mata a cobra. Então ele lembrou que diziam que sopa de galinha era bom para picada de cobra. Ele foi e matou a galinha e fez uma canja para ela. Com o decorrer do tempo, a mulher ficou doente, muito doente, mal, aquele veneno foi fazendo mal. E muitas pessoas foram visitar a dona da casa. Como a casa estava lotada, ela resolveu então que ele ia matar o porco para dar de comer aquelas pessoas todas, para matar a fome. O tempo foi passando e a dona da casa então acabou morrendo, tinha veneno. Aí veio um pelotão de gente, né? Familiares, parentes, amigos. Aí o dono então resolveu, para matar a fome de tudo aquilo, ele matou a vaca para dar para todo mundo. Então foi assim, olha. Ninguém acreditou que aquele mal poderia vir sobre eles, porque parecia que era um problema do rato. E todos eles morreram. Então assim, não fica pensando que você não vai sofrer, dependendo quem entrar na presidência. Dependendo quem for o senador, os deputados.
porque vai recair sobre você também, sobre os seus, sobre os nossos. Porque esses homens e mulheres vão assumir comandos. O país vive tempos difíceis, tempos injustos, homens ímpios. Se você olhar no Supremo Tribunal Federal, são todos ímpios. E agem como ímpios. E fazem o que ímpios sabe fazer impiamente bem. A nós compete orar. Mas agora, em outubro, vai chegar a hora em que você pode fazer uma diferença especial. Você vai votar. Então que você ore a Deus. Eu não vou indicar A ou B, ou C ou D. Mas você tem que ter consciência que você tem que votar de bem com a consciência, se você teme a Deus, e com responsabilidade. Lembre-se da lição do rato. A galinha, o porco e a vaca achavam que tanto faz para eles. E eles também morreram. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou, deixe o seu like. E se inscreva no meu canal e acione o sininho de notificações. Obrigado, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos voltar e que Deus nos ajude, porque o país precisa muito, muito da bênção do Senhor. Pai Celestial, ilumine esse país. Eu entrego, através dessa oração, todas as vidas, todas as pessoas que vão ouvir essa mensagem, por todas as pessoas que vão votar. Eu oro a Ti, Senhor, que o homem que vai, ou a mulher que vai se assentar na presidência da República, seja aquele a quem o Senhor designou, seja ele quem for. Que seja feita a sua vontade, Pai, e não a nossa. O Senhor sabe de todos os males que podem vir sobre esse país. Quem será a pessoa que mais maleável ao teu coração? Assim como nos tempos de Moisés, o faraó oprimia seu povo, mas no tempo de José, o faraó da época foi uma bênção na vida do povo hebreu. Da mesma maneira, Senhor, é o Senhor que remove reis e estabelece reis. Como Ciro, que o Senhor chamou de teu servo. E ele libertou teu povo Israel. Eram homens ímpios, mas foram usados por ti. Então eu oro, Senhor, se já que nós não temos escolha, teremos que escolher entre ímpios, que o Senhor coloque lá aquele que pode ser uma bênção para o seu povo e para esse povo brasileiro. Olhando especialmente para os mais pobres, para os mais necessitados, porque assim está escrito, o Senhor disse em Atos dos Apóstolos que é mais feliz dar do que receber. Os seus apóstolos, Pedro, pediu a Paulo que não se esquecesse dos mais pobres. Então, Senhor, nessa oração, eu não me esqueço dos mais pobres e peço a Ti, o Senhor coloque para deputado estadual, deputado federal, senadores, que dessa vez, Senhor, eu oro, eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, e creio que todos aqueles que Te amam também oram assim, independentemente do partido, mas que o Senhor leve lá homens e mulheres que vão se voltar para os mais pobres, para os mais sofridos, para aquelas pessoas que precisam e ninguém tem olhado. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém.